Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Como estamos? Como temos passado? Deixa eu resolver Isso. Agora sim. Estamos aqui para começarmos mais uma tarde de bênção, mais um momento especial para nós. E essa chuvinha ó, seu Everton, tá trabalhando não? Tá entrando na live na hora do trabalho ou já tá saindo? Bênção, que bom. Hoje é mais depois de um dia chuvoso, especial, maravilhoso. Estamos aqui hoje para mais uma vez falarmos sobre a questão família. E tenho certeza que vai ser um momento especial para nós, um momento de bênção, um momento de edificação também, com certeza será. E eu sei que muitos agora estão no trânsito, hoje o trânsito deve estar apertado, terrível, e indo para casa, talvez, voltando da escola, tá meio difícil por aí, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, já tudo isso passa, vai ser bênção para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa. Você vai chegar, tomar um chá, um cappuccino, e vai ser maravilhoso. Depois você vai entrar aí no Face, vai ver esse vídeo, essa live, vai refletir sobre ele, vai ser uma bênção maravilhosa para nós, tenha certeza disso. E dentro de instantes, só esperando ver se alguém mais entra, para dentro de instante nós começarmos a nossa live. A minha mão estava meio avermelhada por causa de uma luz vermelha que estava aqui, né? Aí deu uma baixadinha nela para poder ficar mais legal. Ó, o Kaique, fica aí até o final, viu, Kaique? Vamos falar um pouquinho sobre comunicação no lar, para a família, para você ensinar seus pais aí, tios, vai ser bênção. Família Mota, que eu amo de coração. Bênção, glória a Deus por isso. Gente, deixa eu aproveitar esse momento e convidar todos vocês que estão aqui em Guarulhos, que estão aqui perto. Amanhã a gente vai estar no Cocaia, né? Aí na minha página já tem o endereço, eu nunca lembro de qual, mas depois eu vou postar mais uma vez. E nós vamos estar amanhã num culto entre amigos. Vai ser algo maravilhoso, louvor, adoração, ministração do coração de Deus para o nosso coração. Teremos ministrações de verdadeiros adoradores, de pessoas comprometidas com Deus, né? Vai ser algo lindo, especial conosco. E Deus vai se fazer presente. Vai ser num lugar bem pequenininho, apertadinho assim, para nós estarmos bem juntos, bem ligados um ao outro e ligados aos céus ao mesmo tempo. E intercedendo pelo reino de Deus, clamando para que Ele venha até nós. E vai ser algo especial e maravilhoso. E se você está aqui perto do Cocaia, Jardim São João, Soberana, esteja lá conosco, vai lá, vai ser bênção. Bela Vista está ali colado também. Então depois eu coloco o endereço certinho, você entra aí, pesquisa e nós vamos estar juntos também. E mais uma vez eu quero deixar o convite para, eu estou me empenhando nisso, para dia 11 de junho, que vai ser o domingo da igreja perseguida. E nós temos que focar nisso. Às vezes nós olhamos tanto para os nossos, né? Pensamos tanto na nossa dor, no nosso problema, na nossa aflição, e esquecemos exatamente de alguém que está lá do outro lado, levando o reino de Deus para pessoas que realmente têm uma necessidade tão grande. E o reino de Deus para elas não inclui só
ler um versículo da Bíblia e explicar. Inclui sapato, roupa, inclui alimento, inclui um lugar melhor para dormir. São tantas coisas que envolve, né? Aconselhamentos psicológicos, sentimentais, tantas coisas que envolve. E há homens e mulheres de Deus que abrem o coração e tomam essa decisão de ir lá. Deixa toda a sua terra, a sua família, e eles vão lá do outro lado, lá na África. E existem países bons na África, lugares bons para se morar, mesmo com dificuldade. Graças a paz, Lucas. Amém, meu querido. Tudo bem com você? Saudade de você. Dá um abraço forte aí na família. E depois você responde se você recebeu o e-mail com o estudo que te mandei. E muitos missionários vão para lá e outros são formados lá mesmo e perdem as suas vidas por amor a tantas outras vidas que estão lá, como Nigéria e alguns outros países também estão por lá. E precisam exatamente de que nós intercedamos por eles. Precisa tão somente que nós oramos por essas pessoas, que nós pedimos a Deus por elas, para que elas possam ter a convicção do chamado, ter a certeza de que estão lá exatamente por amor a pelo menos uma alma, pelo menos. Então essa é a certeza que nós temos que ter. Então, e eles estão lá por isso. Então nós vamos, dia 11 de junho, nós vamos estar orando por essas pessoas, vamos estar intercedendo por elas, clamando, e você está convidado a movimentar a igreja, os jovens, fazer um culto especial, domingo da igreja perseguida. Entra no site do Portas Abertas e você vai ter todas as informações lá, o que significa esse domingo, e o que significa orar por nossas igrejas que estão lá, independente de denominação, nós vamos orar pela igreja evangelizadora, a igreja missionária, a igreja que batiza, a igreja que ganha almas, e elas estão na África, né? E o tema desse ano é Juntos pela África. Então você está convidado para nós estarmos juntos lá no nome do Senhor. Amém? Então tá bom. Então tá bom, Lucas. Eu espero que tire bom proveito, que reúne os casais aí da sua igreja e dê um bom estudo para eles, porque vai ser bênção sim, para a glória de Deus. Tá bom? Gente, eu quero chamar vocês que já estão aí para nós orarmos e falar com Deus, agradecendo a Ele por essa tarde especial. E nós vamos hoje, né, estamos numa série Pastoreando a Família. São 12 lições em que nós estamos refletindo todas as tardes, né, que podemos estar aqui, sempre nas quartas e nas sextas, né, estamos refletindo sobre isso. E eu estou vendo a possibilidade de na segunda e na terça nós fazermos umas 8 horas da noite, mais ou menos, quando a família já está em casa, né? Os nossos encontros de quinta-feira à noite têm mostrado para nós que muitas pessoas têm nos acompanhado exatamente à noite. Então nós estamos vendo se nós podemos fazer também alguns estudos na terça-feira. Claro, vai ser temas na segunda e na terça, será temas diferentes, né? Já estamos na quarta e na sexta com Pastoreando a Família. Na quinta-feira nós estamos com Conflitos da Vida e a gente vai trabalhando. É tão gostoso estarmos juntos na sala com o pastor e falar da palavra de Deus, é maravilhoso. Mas hoje nós vamos falar sobre comunicação em família. Enquanto isso, oremos ao Senhor. Então, bendito Deus e amado Pai, nós queremos te engrandecer e louvar o Senhor por este momento tão especial, tão maravilhoso de poder pegar uma tarde como essa e depois de um momento chuvoso e refletir sobre a Tua Palavra, é algo especial e maravilhoso para a nossa vida. Obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Obrigado porque eu tenho certeza que cada live que nós estamos fazendo, cada tarde que nós estamos ao vivo, as noites que estamos ao vivo, vidas têm sido edificadas, têm sido transformadas, eu sei disso, e para a honra e glória do Teu nome. E tenho certeza que nessa tarde, mais uma vez, a vida das famílias serão edificadas
pelo nosso tema. Se conosco, dai-nos tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus. Queridos, pega a tua Bíblia se você puder, ou acompanhe comigo a leitura. Como não esqueçam sempre uso a Bíblia, a mensagem, para refletirmos sobre os nossos temas. E o Salmo de número 141 hoje é o nosso Salmo para reflexão. Salmo 141 é o nosso Salmo para a nossa reflexão hoje, né? 141, versículo 3. Põe uma sentinela à minha boca, Deus. Designa um vigia para a porta dos meus lábios. Não permita que eu sonhe tanto com o mal, porque sem perceber me veja em má companhia. A primeira parte do versículo está falando exatamente para nós, para Deus colocar uma sentinela, um vigia na nossa boca, né? Ou seja, Ele está dizendo: Deus, cuida da minha comunicação. Você já fez uma oração nesse estilo? Pedindo a Deus para cuidar da sua comunicação? Pedindo a Deus para vigiar a sua boca, para você não sair falando qualquer coisa por aí? Porque muitas vezes, mesmo estando na presença de Deus, às vezes nos falta vigilância, né? Tiago chega a dizer para nós que muitas vezes com a mesma boca que se glorifica a Deus, que bendiz a Deus, se amaldiçoa os homens. Ou seja, mas aí nasce uma pergunta: pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Ou seja, pode da mesma boca sair bênção e maldição? Pode nossas palavras serem boas e más, saindo do mesmo lábio, saindo das mesmas cordas vocais? Esse é exatamente o contexto de quando o salmista está orando, pedindo: Deus, coloca um vigia à porta da minha boca, para que se alguma palavra for sair e essa palavra não for boa, que rapidamente ela seja trancada, fechada a porta, para que essas palavras não saiam. Então, quando nós refletimos isso, nós podemos observar uma coisa muito interessante. De Gênesis a Apocalipse, a comunicação aparece como dificuldade no relacionamento entre pessoas. Quando nós entramos no livro de Gênesis, por exemplo, queridos, nós vamos ver que quando nós olhamos para toda essa imensidão criada, né, toda essa criação linda e maravilhosa de Deus para a nossa vida, nós percebemos que Deus criou tudo isso pela comunicação. Mas será, só uma curiosidade aqui, será que pelo fato de Deus ter feito o homem sem a comunicação, mas com as mãos, amassando o barro e depois assoprando nele fôlego de vida, será que é por isso que o homem tem dificuldade de se comunicar? Porque ele não ouviu Deus dizendo: haja homem, haja mulher, e houve homem e mulher? Ou haja Adamá, que é ser humano, e de repente Deus fez, e de repente Deus disse: e esse é homem e esse é mulher. E porque não foi pela comunicação nós temos essa dificuldade? Será isso? Porque nós vimos exatamente que, como está aqui, que a dificuldade está durante a Bíblia inteira. Nós podemos perceber essa dificuldade. Adão e Eva emitiram opiniões diferentes para seu pecado comum. Os discípulos de Jesus discutiram defendendo quem seria o maior dentro do reino dos céus. Ananias e Safira mentiram para companheiros cristãos. O apóstolo Paulo escreveu várias vezes acerca das brigas entre os cristãos. Em suas próprias atividades, viu-se envolvido em problemas de relacionamento e comunicação, é claro. E em todas essas outras circunstâncias, a comunicação foi o veículo motor e condutor desses conflitos. Ou seja, então, o melhor disso é nós sabermos que dentro da própria Bíblia, os homens e mulheres que construíram uma história de edificação espiritual, que nos apresenta o reino de Deus, viveram esse conflito de comunicação também. Então isso significa que no nosso lar não é diferente.
no nosso lar, não significa que nós também não poderíamos viver esse conflito de comunicação. Buscamos de um modo simples analisar os principais problemas envolvidos na comunicação e a forma bíblica de resolvê-los. Em primeiro lugar, temos que entender uma coisa, e se você puder anotar, estiver acompanhando conosco, ou de repente você pode um dia perder esta live, né, e você quiser anotar o que nós vamos falar aqui, sinta-se à vontade para fazer isso, porque é muito importante. Muito mais que meras palavras. A comunicação, ela não pode ser apenas palavras, abrir a boca e falar, e achar que isso é comunicação. O primeiro ponto importante que temos de aprender é que, ao nos comunicarmos, incluindo diversos outros fatores que, se não interpretados corretamente, distorcem totalmente aquilo que pretendemos dizer. Ou seja, se nós não colocarmos, é como uma comida, não dá para colocar o feijão na água e colocar no fogo e depois tirar de lá e comer sem colocar outros temperos, fazendo com que ele tenha um sabor, né, e um perfume também. Porque comida também tem que ter perfume, não basta só sabor, né? Nós temos que dizer, que cheiro gostoso de comida. Precisamos ter esse conceito, né? Então, esse é um dos pontos a refletirmos, certo? Né? Família chegando aqui, bom. Então, quando nós falamos disso, nós falamos sobre as características influentes da comunicação. Como podemos influenciar em nossa comunicação? O homem e a mulher têm características distintas que influenciam na sua comunicação. A forma de falar é totalmente diferente, a forma de se comunicar é diferente. Raramente querem dizer a mesma coisa quando usam a mesma palavra. Por exemplo, quando uma mulher lhe diz, eu sinto como se você nunca me ouvisse, ela não espera que a palavra nunca seja tomada tão literalmente. É somente um modo de expressar uma frustração. Os homens tomam essas expressões erroneamente como literal. Nunca. Como assim eu nunca te ouvi? Eu sempre te ouço. Você está dizendo que nunca? Não, eu sempre ouço você. Eu sempre te vejo. Então, é a mesma palavra, mas o sentido que ela quer dar à palavra é diferente. Em segundo, os desafios. Um dos grandes desafios para os homens é interpretar e apoiar corretamente uma mulher quando ela está falando sobre seus sentimentos. O maior desafio para uma mulher é interpretar e apoiar corretamente o homem quando ele não está conversando, quando usa o silêncio como meio de comunicação. Ou seja, a mulher, quando ela está nos seus sentimentos, está envolvida nisso, ela quer falar. O importante para ela é falar. Para o homem é o silêncio. Ele quer ficar em silêncio, não quer falar. E às vezes dentro do lar existe exatamente essa questão de os dois não entenderem. O homem não fala e a mulher fala. O homem quer ficar em silêncio, não quer falar nada, e a mulher quer falar muito e o homem não quer ouvir a mulher que quer falar. E aí vai criando um conflito na comunicação. E quando vem isso, aí nós temos que interpretar ou entender, ou até mesmo buscar de onde vem, qual é a origem disso. E aí nós vamos descobrir que toda a influência na comunicação, todo esse processo está exatamente na nossa origem. Nossa origem, como fomos criados, tem influência direta na nossa comunicação. Então você tem que buscar isso na sua família, como é o processo de comunicação familiar, como é exatamente como se comunicava seus pais, seus avós. Há pessoas que não conseguem se expressar pelo simples fato de não terem sido treinadas a falar. Outros não falam porque aprenderam que comunicar seus sentimentos pode muitas vezes trazer resultados desagradáveis e risco que não serve de não serem compreendidos. Existem muitos pais, por exemplo, hoje eu quero crer que não é mais assim, mas antigamente muitos pais, quando o filho tentava falar para eles alguma coisa, eles olhavam e diziam, cala a boca. Retraíam os filhos. Cala a boca, não fala.
E aí ele fala, é falta de educação, é isso, é aquilo outro, cala, não fala. E aí, diante disso, não havia esse processo de comunicação entre família. Né? E aí, então, diante disso, eles crescem, e você sabia que eles vão carregando isso em toda a sua vida, em todo o tempo? Eles vão vivendo esse processo de que não se pode falar. Então, às vezes, eles estão em um lugar onde precisam comunicar os seus sentimentos, falar do que está sentindo, do que gostou e do que não gostou, e não pode falar. Quantas vezes sai para ir a um almoço na casa de alguém e chega lá, se tem uma comida no prato que ele não gosta, ele não pode falar. Ele tem que comer ou deixar no cantinho do prato, porque ele não pode falar, porque o pai proibiu. Ele vai crescer, se tornar um adulto, dizendo, eu não posso falar disso, eu não posso falar. Ele vai trazendo isso da origem. E a segunda influência seria a influência dos valores também. Né? Quando exatamente vive os valores que alguém dá para as coisas e a sua autoimagem, tanto positiva como negativa. E isso influencia diretamente na forma de sua comunicação, tanto o murmúrio ou a lamúria constantes, como o pedantismo, são facilmente encontrados atrapalhando uma boa comunicação. Pessoas que pensam positivamente sobre a sua comunicação ou negativamente sobre a sua comunicação. E aí, o que acontece com isso? Eles pensam exatamente na sua autoimagem. Não, mas se eu falar disso, como que vai ficar a minha pessoa? Né? Ah, se eu falar disso dentro do meu lar, como vai ficar a minha posição? Ou se eu não falar também, como? E a minha posição? E a minha posição de marido? E a minha posição de esposa? E a minha posição de filho? E os meus filhos não me respeitarão se eu for falar assim? Não, porque nós aprendemos um pretexto, por exemplo, que homem é aquele ser de coração duro, de coração de pedra, que não falam de sentimentos, que ele não sente as coisas, né? É como um animal de carga que nasceu para o trabalho. Será que você, por exemplo, nunca ouviu seu pai dizer assim, homem não chora, pare de chorar, homem não chora. Homem chora. Sim, homem chora. E é preciso exatamente ter essa convicção que homem chora sim. A influência dos estados precedentes, os sentimentos, tensões, preocupações vividas nas horas antes de um diálogo, ou mesmo as circunstâncias que envolvem, geralmente ditam o ritmo e o conteúdo de uma conversa. Dificuldade de falar em público, de dialogar, ou traumas vividos, circunstâncias vividas que impedem exatamente de uma boa comunicação, né, de uma boa conversa, o conteúdo e às vezes uma linguagem também, né, que atrapalha o momento de uma comunicação séria. Tem pessoas, por exemplo, que tudo que fala é com palavrões, tudo que fala é menosprezando o outro. Então existe uma dificuldade muito grande. Saber que toda comunicação vem recheada com esses ruídos e ter consciência de que devemos saber tratar situações é fundamental para um bom relacionamento. Por exemplo, Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1, versículo 19. Ele vai dizer sobre isso. O livro de Provérbios é um dos maiores livros sobre comunicação que nós temos dentro da Bíblia, que trata direto o assunto, que fala sobre as palavras do tolo, a palavra do sábio, sobre aqueles que falam as coisas como devem falar e aqueles que não falam o que devem falar. Então, diante disso, o que devemos fazer na hora de nos comunicarmos? Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 25 e 26, aborda outros aspectos dos mais importantes para uma comunicação, principalmente dentro da família. Para que mentir? É o primeiro contexto de Paulo. Fala a verdade com amor. Ei, tem muita gente que parece que quando ele precisa falar a verdade para alguém, ele vai lá na geladeira, pega um pedaço de limão, coloca pimenta,
dedo de moça, né, que arde bastante, faz aquela cara feia e fica com aquela, sobe aquela ira, aquela coisa para poder dizer, falei a verdade agora. Mas a verdade pode ser falada num abraço. A verdade pode ser falada num aperto de mão. A verdade ela pode ser dita com um sorriso. Pode. Ela pode ser dita com um sorriso. Não precisa fechar a cara, ficar bravo para poder falar a verdade. E também não precisa mentir para negar a verdade. Um dos problemas mais difíceis de se corrigir em um relacionamento é a confiança perdida. Isso não significa que é impossível. É possível quando se quer restaurar. É possível quando se quer fazer. É difícil? Sim, é difícil, mas não impossível. Uma vez que você é capaz de mentir sobre pequenas coisas, como alguém pode acreditar que em você sobre as coisas mais problemáticas? Lembra da história do menino que estava tomando banho e fingia estar se afogando no rio e de repente passava o barquinho e tentava ele, é brincadeira. Aí passava, é brincadeira. Quando ele estava se afogando de verdade, que aí todo mundo diz, é brincadeira, foi embora e ele morreu. Ninguém confiou, ninguém acreditou mais. Então é preciso ter muito cuidado. Às vezes nós temos medo da consequência da verdade. Quando nós devíamos ter o conceito de que não importa o que nos custa, mas a verdade é importante. Em segundo lugar, na hora de comunicar, para que brigar? É possível discutir sem brigar. Discutir vem de discurso. Discutir é preciso porque a comunicação é uma via de mão dupla. Então é preciso discutir. Mas não precisa brigar para discutir. A palavra branda aplaca o furor. Provérbios 15, versículo 1. Como eu disse, Provérbios está recheado disso. Palavra branda. Não é porque um falou mais alto que o outro tem que usar o microfone para falar mais alto ainda. Não, calma. Baixa o tom. Baixa o tom. Desce o nível da comunicação e usa palavras brandas. Como tem sido comum vermos pessoas que se amam, agridem mutuamente por não viver um ensino bíblico no uso da fala. Quando Paulo fala para nós sobre a comunicação no contexto de falar a verdade uns para com os outros, não está falando da ira humana de vingança, a ira que retribui com o mal ou que conduz ao pecado. Ele está falando para nós da ira que com amor corrige e exorta e é permeada com a misericórdia, como é a ira de Deus. A ira de Deus ela é corretiva, ela não é vingadora. Ela não é condenadora, ela é corretiva. Deus quer corrigir as coisas. Mesmo que se você ler lá no Apocalipse, mas Deus vai destruir. Não, para corrigir, às vezes é preciso tirar algumas coisas para corrigir. Corrigir o erro de uma parede, por exemplo, às vezes é preciso tirar as rebarbas ali, tirar, e aquilo ali não presta, vai ser jogado fora, mas o pedreiro está corrigindo. E como o Salmo diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Na hora de comunicar, para que tratar o problema em momento inconveniente? Há um tempo certo para todo propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Hora de falar e hora de ficar calado. Há um momento certo de falar. Não é simplesmente porque eu tenho que falar e eu vou falar agora. E tem muita gente que usa a expressão, pronto, falei. Né? Como se tudo isso resolveu o problema, resolveu a coisa. Não, para. Não é assim que funcionam as coisas. Escolha o momento certo. Por exemplo, não se pode reclamar das contas, das coisas para um homem quando ele está com fome. Ele chegou em casa, dê comida, permita ele tomar um banho, dê comida. Depois se você vai falar do boletim escolar do filho, depois você vai falar dos sentimentos, de qualquer coisa que você quiser comunicar, enche a barriga dele primeiro. Porque se falar antes, vai ser uma explosão de dissensão e o problema não vai ser resolvido.
É a mesma coisa, por exemplo, quando a mulher está no seu momento de cólica menstrual, na tensão pré-menstrual, tem coisas que você vai falar para ela e é uma explosão de briga. Então é preciso entender, não é porque tem que falar, é preciso falar, é a verdade, e fala em qualquer tempo, em qualquer momento. Quantas vezes Deus espera o tempo para poder nos falar uma coisa? Estamos errando e Deus espera. Ele espera. Nós vimos tempo, o homem pecou lá em Gênesis, quanto tempo Deus esperou para Jesus vir e falar para nós a verdade do reino? Ele esperou o tempo certo. Comunicar ainda envolve algumas coisas mais, e vamos falar disso. O uso adequado de outros meios de comunicação. Por exemplo, reconheça o erro. Se você está errado, reconheça o seu erro na hora de se comunicar. As expressões e sinais que usamos quando nos comunicamos podem distorcer completamente o sentido daquilo que falamos. Por exemplo, o cinismo, expressões faciais, balançar a cabeça, fala às vezes e machucam muito mais do que qualquer palavra mais áspera ou incisiva que seja. Então nós precisamos, baseado em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 7, a comunicação é fortemente afetada quando fica constatado o erro e não há admissibilidade do mesmo. Quando se percebe, um dos comunicadores se percebe que está errado e não assume que está errado. Não, realmente eu errei. A dificuldade, por que dentro do lar existe uma dificuldade muito grande de pedir por favor e dizer obrigado, de pedir desculpa, foi eu que errei, de pedir perdão? Às vezes nós fazemos isso na rua. Fazemos isso em outros ambientes, com outras pessoas, e não se faz isso dentro do lar. Por que não se faz isso dentro do lar? Em segundo lugar, não faça greve. Não faça greve. É curioso como alguns casais se utilizam desse recurso como forma de punição nos problemas familiares. A greve do silêncio. Não falo mais com você. Estou de mal, corta aqui. Né? Tá certo isso? É bom isso? Não. Não é bom. É a greve do relacionamento. Vou para outra cama, vou para o sofá. E dificilmente nesses casos existe o tratamento adequado para o problema. Muito difícil. Então, a realidade é: não faça greve. Senta, se comunica, conversa. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Sem a menor sombra de dúvida, a comunicação é um dos pontos mais importantes no relacionamento interpessoal, principalmente no relacionamento familiar entre duas pessoas que se amam. Podemos atribuir a dificuldades da vida familiar diversos outros fatores, mas que analisamos de forma adequada redundarão quase sempre no uso da comunicação fora dos princípios da palavra de Deus. Melhore a sua comunicação, melhore a forma de falar, a maneira de falar. Ore pedindo a Deus sabedoria para isso. Leia mais. A melhor comunicação vem também de uma boa leitura, do conhecimento de fatos, de coisas, de como é a comunicação, o saber falar bem. O melhor lugar para nós treinarmos a nossa comunicação é em família mesmo. É o que nós falamos, é como vivemos em família. Essa é a melhor forma de nós vivermos uma comunicação. Tá bom? Então, esse é um fator maravilhoso. É admissível o uso das pequenas mentiras para resolver grandes problemas na vida de um cristão? Você acha que isso é possível? Não, claro que não. Não. Então, vamos trabalhar isso na nossa família e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Amém? Vamos então pedir a Deus agradecendo e orar a Ele por todas as famílias, orar pelo melhoramento da comunicação, né? Orar pela vida de todos vocês que estão aqui, a irmã Maria Senira, a Cel Smith, a Maria Silva, a Lanira. Deus abençoe a vida de vocês, o Lucas, o Daniel. Deus abençoe todos vocês e todos vocês que vão assistir depois. Compartilha este vídeo mais uma vez, né, para muitas pessoas que precisam melhorar o seu contexto de comunicação, né, para que eles possam trabalhar
a sua comunicação dentro do seu lar, dentro da sua casa. E leia o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o último capítulo, até o 31, leia e você vai melhorar muito, muito, muito a sua comunicação através do livro de Provérbios. Você vai melhorar muito a forma de comunicar em família, a forma de falar até com autoridades. O livro de Provérbios nos ensina. É um bom livro para a vida. Nós estamos estudando esse livro de 15 em 15 no nosso culto no lar, nas quartas-feiras, e está sendo bênção para a edificação do lar e da família. Está sendo algo maravilhoso. Tá bom? Então leia também na sua casa, coloque um propósito no seu coração do primeiro capítulo até o último capítulo, lendo, vai fazendo anotações, marcando na sua Bíblia ou no seu caderninho textos importantes sobre a comunicação, e eu tenho certeza que haverá um milagre de boa comunicação no seu lar, na sua casa e com todas as pessoas, e as pessoas notarão a diferença em você, certo? Amém? Bendito Deus e amado Pai, nós te louvamos por este momento, te agradecemos, né, por mais esse instante que nós refletimos um pouco sobre a comunicação no lar. E quando falamos de comunicação no lar, o lar é